Olá, boa noite, queridos irmãos e irmãs. Eu vos saúdo com a doce paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este é o nosso primeiro culto de oração do ano 2022. E eu quero trazer para os irmãos uma expressão da paz de Cristo, um ângulo de visão diferenciado, porque nós costumamos nos saudar, como fizemos agora há pouco, a paz do Senhor. Mas, queridos, Cristo nos deixou a sua paz para sermos promotores da paz neste mundo em que vivemos. Vejamos o que Cristo nos diz no Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. Ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus nos deixou a sua paz. Não é uma paz qualquer, não é uma paz como acertos diplomáticos, como contratos que podem ser quebrados. Não, ele nos deixou a sua paz. Quem está com Cristo, só quem está com Cristo pode sentir essa paz, porque o Espírito Santo atua dentro de nós. Ele nos deixou a sua paz e somente quem goza dessa paz pode sentir Cristo dentro de si. Nós aprendemos que angústia e desespero é sinal de um coração vazio. E este vazio é justamente a ausência de Cristo no nosso coração. Quando Deus nos criou, Ele formou a humanidade, formou o homem, Ele deixou um espaçozinho no nosso coração, que é um espaço onde se encaixa Jesus Cristo, o seu Filho. E somente Ele pode ocupar esse espaço. E quando nós nos distanciamos de Cristo, tentamos ocupar esse espaço com qualquer outra coisa, Ele logo se consome. E o espaço volta a ficar vazio novamente, porque esse espaço foi criado para Ele, e somente Ele pode ocupar e preencher completamente o nosso coração. Qualquer outra coisa que a gente venha colocar é como um quebra-cabeça. Você tem um quebra-cabeça de centenas, até de milhares de peças. Você monta o quadro todo e está faltando uma pecinha. Você pode arranjar de um outro quebra-cabeça, de um outro quadro e tentar encaixar, ele não consegue, porque aquele espaço é exclusivo. E assim é o espaço que nós temos no nosso coração, criado pelo nosso Senhor, nosso Deus. É o espaço do seu Filho e Ele quer habitar dentro de nós. E Jesus é essa peça do quebra-cabeça. No Antigo Testamento, nós podemos ver que o salmista Davi, ele contempla a paz. No Salmo 4, verso 8, ele diz: em paz me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O rei Davi, nesse momento, ele estava experimentando um momento de grande aflição, de muita aflição. Ele estava sendo perseguido, ele estava fugindo, mas acontece que não era de um inimigo antigo, não era dos filisteus, não. Davi estava sendo perseguido por um membro da sua própria família. O seu filho Absalão estava perseguindo para destruir o pai, para tomar a coroa de Davi. E Davi sai da cidade de Jerusalém, atravessa o Jordão, e lá, no seu acampamento, longe do conforto do seu palácio, Davi, ele compõe este salmo. E ele diz que dorme, que deita e dorme, porque o Senhor o faz habitar em segurança. Essa história você pode conferir, meu irmão, minha irmã, em 2 Samuel,
capítulo 15, do verso 1 a 20. Sabe, essa paz que Davi está sentindo, séculos, muitos séculos antes de Jesus Cristo, é a mesma paz que Jesus está te dando, que Ele diz que te dá. A minha paz vos dou. Essa paz Davi já sentia no seu coração. Há uma orientação do apóstolo Paulo para buscarmos e permanecermos servindo em prol da paz. Escrevendo para Romanos capítulo 14, do verso 17 a 19, Paulo diz o seguinte: porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz, na alegria no Espírito Santo. Mas ele conclui: pois quem nisso serve a Cristo, agradável a Deus e aceito aos homens. Assim, pois, sigam as coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Aqui está a promoção. O Paulo, ele está nos orientando a ser promotores da paz. Olhe, não fique com a paz de Cristo somente para você. Distribua, divida ela com os outros. Promova a paz. E essa paz, muito antes de Cristo, os hebreus se saudavam e até hoje se saudam com a paz do Senhor, o Shalom. Shalom. Shalom está dizendo a paz do Senhor. Essa paz que excede todo o entendimento, porque as pessoas não entendem como é que uma pessoa está aparentemente sofrendo, está com dificuldade, está passando por tratamento, está passando por uma cirurgia, está aguardando ansiosamente na fila de espera uma cirurgia e não está aflito, porque a paz de Cristo está dentro de si. Paulo escreve para quem está começando a trilhar o caminho de Cristo e também para aqueles que estão se afastando, porque por incrível que pareça, quem está chegando, conhecendo a Cristo, e aqueles que estão se afastando de Cristo, estão mais ou menos equilibrados, na mesma situação, com o coração ainda, um tirando Cristo do coração, o outro ainda tentando, procurando encaixar ele no coração. Então, nós já falamos em outras ocasiões que há promessas na Bíblia Sagrada, e na nossa Bíblia, há promessas, e na minha Bíblia, não, essa aqui é de estudo, mas tem uma outra Bíblia que ela tem marcado em azul, e ela tem Bíblia da Promessa. Aí tem marcado em azul todas as promessas que o editor marcou, que eu já verifiquei muitas delas, eu nunca achei marcado de azul algo desagradável. É sempre coisa boa, mas na Bíblia também tem promessas desagradáveis, mas ninguém quer saber delas, né? O Isaías, capítulo 43, 2, ele nos promete uma coisa, ele profetiza algo, que no mundo que nós teremos prova de fogo. Quando passares pelo fogo, ele está dizendo que haverá fogo, haverá prova de fogo na minha vida e na sua vida, meu irmão, na sua vida, minha irmã. E nós vamos ter que passar por ela. Não existe, queridos, aqui na palavra de Deus, nenhuma promessa de que o fogo será apagado, de que os espinhos serão retirados, de que as pedras serão polidas. Não, não mesmo. Aqui diz que tem prova de fogo, que tem aflição. Eu me lembro também o Salmo 34, também Davi, dessa feita, sendo perseguido por Saul, movido pela inveja, pela ascensão de Davi, ele persegue Davi para matar Davi.
alegando que Davi está querendo tirar o reino dele. E ele persegue. Naquele tempo, lá no Salmo 34, Davi compõe lá, fugindo, refugiado, ele compõe num salmo, e ele diz lá no verso 19: como são grandes as aflições dos justos, mesmo os justos também sofrem de aflições. A realidade, então, é que o Senhor Jesus Cristo ratifica o que disse Isaías, dizendo: no mundo tereis aflições. Os irmãos conhecem muito bem essa passagem. Jesus Cristo, que João 16:33, no mundo tereis aflições, mas ele também lhe dá uma garantia, ele lhe dá uma palavra de incentivo, porque ele conclui: mas eu venci o mundo. E assim, meu irmão, minha irmã, não importa pelo que você está passando, não importa a dificuldade que você está enfrentando, você é um vencedor em Cristo Jesus. Você é uma vencedora em Cristo Jesus. Então, você vai vencer com Cristo, com a paz de Cristo no coração. Então, a realidade é que nós passamos e enfrentamos todas essas dificuldades, mas nós sabemos em quem confiamos e por isso passamos por elas diferentes. É por meio da nossa fé e não pela nossa própria força, que Cristo e Deus, que é o próprio Cristo, ele nos ajuda, mas ele nos ajuda de forma diferente, não retirando, como a gente já falou. Aline Barro canta uma canção que ela diz que Deus vai na frente limpando, quebrando as correntes, tirando os espinhos. Não, ele não tira espinho, ele lhe dá força com a sua fé. Ele lhe dá força para que você prossiga sem grandes ferimentos. Ele lhe dá força para que atua como um bálsamo, para que você consiga atravessar esse caminho. E assim como Cristo diz, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Você também é um vencedor em Cristo Jesus e você consegue passar por essa estrada, por esse problema que você está passando, sem grandes problemas. Problemas virão. O próprio Senhor Jesus Cristo sofreu. Ele passou por aflição. Por isso que ele está dizendo: dali da última ceia até o Calvário foi muita dor. Ele também chegou um momento em que ele disse: Pai, tu pode, se queres, pode tirar de mim, afastar de mim esse cálice. Mas ele sabia o que estava esperando ele no domingo seguinte. E ele disse: seja feita a tua vontade. Enfrentou tudo. Meu irmão, minha irmã, não importa pelo que você está passando, enche o seu coração com a paz de Cristo. Ele está lhe oferecendo a sua paz. E com essa paz você pode enfrentar tudo. Não importa o que você está passando. O Senhor Jesus, ele disse que foi para a casa do Pai. Está lá em João 14 também. Logo no início, no verso 2. E que ele foi preparar lugar e que vai voltar. Mas nós vivemos nesse mundo. E temos que continuar vivendo nesse mundo até a sua volta. E o reino de Deus, ela é vivida no reino do Espírito Santo e através dele. É assim que ele quer que nós vivamos nesse mundo. Não há outro caminho para vivermos em paz. Teremos que nos lembrar que somos galhos, meus irmãos, minhas irmãs. Nós somos galhos da videira, está lá em João 15. E como galhos dessa videira, nós temos que promover a paz para poder, assim que estaremos dando frutos. Porque quem não dá fruto, o lavrador vem, poda aquele galho e lança ao fogo, para que aqueles que dão fruto, ele se revigore e dê mais frutos ainda. Então, não esqueçamos que nós somos galhos dessa videira, e essa seiva, que é o Espírito Santo, que habita juntamente com Cristo no nosso coração, que nos enche, que nos dá força para continuar.
O reino de Deus não pode ser construído com ferramentas humanas. É só através do Espírito Santo. É isso que Paulo está falando em Romanos 14. Ele não tem como ser construído com o nosso intelecto, com a nossa razão, com o nosso querer, porque somente a paz de Cristo é capaz de mudar completamente. Não depende de nós mesmos. O apóstolo Paulo, ele sabia disso, e ele diz lá em Romanos 7 que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, esse ele faz. E sabe qual é a consequência de quem sempre está praticando o mal? Ele conclui lá no verso 24 de Romanos 7: ó miserável homem que sou, quem me livrará dessa morte? Paulo sabia quem o livra dessa morte. Ele sabia tanto que lá em Coríntios, 1 Coríntios 11:1, ele diz que sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele sabe que é imitando Cristo, é com Cristo que livra o homem dessa morte. A morte de que ele está falando não é a morte carnal, essa morte todos nós vamos passar. Não tem outra condição. Todo mundo vai morrer um dia, porque nós somos pó e ao pó retornaremos. Ele está falando da morte espiritual. Jesus Cristo, falando a Nicodemos, ele diz que Nicodemos, que nasce da carne é carne, que nasce do espírito é espírito. Então, Paulo está falando da morte espiritual, a morte que não tem retorno, a morte que não alcança a vida eterna. Então ele nos faz esse convite para ser seus imitadores. Ele mesmo não estando com Cristo, lá em João 13:15, ele mesmo não estando naquele momento em que Cristo pega uma bacia com água, pega uma toalha e lava os pés dos seus discípulos e diz: eu vos dei exemplo para que assim como eu fiz a vós, façais vós também uns aos outros. Ele entende de que não é somente lavar o pé, e sim seguir a Cristo de todo o coração, seguir fazendo o que ele fez, tendo ele como exemplo para tudo que façamos aqui. Cristo é a própria paz do mundo. E se o reino, como já falamos, não é construído com as nossas razão, né? com o nosso entendimento humano, como é que nós podemos alcançar essa paz e esse reino de paz que Cristo nos dá? Porque ele não pode ser feito com coisas ponderáveis. Nós devemos entender que Cristo, Deus é triuno. E Agostinho, ele nos diz que nós somos tripartidos. Nós somos carne, essa matéria com a qual nós nos identificamos um ao outro. Nós somos alma, o nosso intelecto, o nosso ego, a nossa razão, o nosso ser questionador. E nós somos espírito. E o que Paulo está falando aqui está no âmbito espiritual, porque fala da nossa fé. Deus, quando criou o homem, ele soprou as suas narinas, colocou fôlego de vida, o espírito de vida no homem. Então nós somos tripartido, e está no âmbito espiritual. A nossa razão não consegue entender essa paz, não consegue dimensionar e não consegue construir essa paz. É o Espírito que nos liga ao sobrenatural. É o Espírito que fortalece a nossa fé. Os discípulos de Jesus pediram a Ele, né? Senhor, aumenta a nossa fé. Precisamos praticar a fé. É desse âmbito espiritual, então, que nós encontramos Cristo e que encontramos a paz que Cristo nos dá. Segundo Paulo, essa paz, ela consiste em esse reino, ele consiste
na alegria do Espírito Santo, na paz do Espírito Santo e na justiça do Espírito Santo. Vamos concluir a nossa reflexão pontuando esses três itens e mais um que Paulo fala lá no finalzinho do Romanos 14, com o que nós lemos lá. A alegria do Espírito Santo é a primeira delas. E quem aqui não gosta de alegria, não é verdade? Todo mundo gosta. A alegria é uma coisa maravilhosa. Mas nós não estamos falando de uma alegria qualquer. Nós estamos falando da alegria de quem está ligado à videira verdadeira, a videira que é Cristo Jesus. As pessoas não conseguem entender. Nós nos reunimos, nós nos encontramos, nós fazemos acampamentos, nós fazemos retiros espirituais, nós fazemos encontros de confraternização dentro da igreja, fazemos vigília, e nesses momentos nós cantamos, nós louvamos, nós amanhecemos o dia, e nós não precisamos de nenhum estímulo alcoólico ou qualquer outro estímulo químico. Nós vencemos a noite e no outro dia nós estamos conversando tranquilamente e sem ressaca alguma. Sabe por quê? Porque o que nos estimula não é o álcool, não é outro estimulante químico, é a seiva da videira que vem de Cristo Jesus. O mundo não entende essa alegria, eles não podem entender essa alegria. Não tem como, porque eles precisam desses outros estímulos. No carnaval, a gente já sabe, né? É uma baderna total. Então, eles precisam desses outros estímulos. E o nosso estímulo é tão somente a seiva da videira. A alegria do Espírito Santo nos dá a certeza da salvação, o prazer de cultuar, louvar o nosso Senhor, meditar na palavra e contribuir para a expansão do reino. Nós somos promotores. E promovendo, nós temos que expandir o reino para que essa palavra, que essa alegria, esse entusiasmo alcance outras pessoas. E aí nós estamos preparados então para ter a paz do Espírito Santo, para que a paz habite em nós. Isso é o que cantamos, né? E já falamos há pouco que os hebreus cumprimentam uns aos outros com o shalom de Deus. A paz, nós também cantamos shalom, o Senhor é a minha paz. A paz não significa ausência de problemas, ausência de dificuldades. Nós vimos lá o profeta Isaías, o salmista no Salmo 34, o próprio Jesus em João 16:33. Não existe aqui nessa palavra dizendo que as dificuldades sumirão de forma alguma. Se alguém disser isso, meu irmão, isso é anátema, é uma promessa mentirosa. Não acredite, não se deixe enganar. As dificuldades existem e continuarão existindo até que Cristo volte. E hoje, meu irmão, está faltando um dia menos do que ontem, está mais perto. Então, vamos esperar no Senhor. Não nos enganemos com essas falsas promessas que existem por aí. A paz é fruto do Espírito Santo. É uma dádiva concedida pelo nosso Pai Celestial. Por isso que esforço humano não consegue resolver, não consegue fazer com que o mundo tenha paz. Aí, um exemplo que nós podemos ter é lá no Oriente Médio. O que acontece? De vez e outra a gente vê nos noticiários dizendo que lá na faixa de Gaza mandou um míssil para Israel. Os equipamentos balísticos de Israel detectam aquele míssil, interceptam, calculam a trajetória e mandam de volta para o local de origem. Aí é lançado de um hospital ou de uma escola, e aí a confusão está formada. A mídia cai em cima e faz uma confusão, e é tiro para lá, tiro para cá. A ONU entra na questão e sela um acordo de cessar-fogo, um acordo de paz. Um dia, 2 depois, eles estão de novo, porque alguém quebrou
Esse é o contrato, esse é a paz que o mundo entende, esse é a paz que o mundo tenta fazer. No dia que Cristo entrar para fazer a paz entre aqueles povos, aí não terá volta, não terá quebra de contrato, porque a paz de Cristo não precisa de documento escrito, está no coração do homem, porque ele entra e atua lá dentro. Então, queridos irmãos, nós não podemos nos enganar quanto às questões de dificuldade, de forma alguma. A paz de Cristo habita no nosso coração e nos ajuda. E aí vem, se você tem a alegria do Espírito Santo, conquista a paz do Espírito Santo, o que é que resta? A justiça divina. Alegres e em paz nós alcançamos a justiça que tanto desejamos, a justiça de Deus. E Hebreus 10:38 nos ensina, que o justo viverá pela fé. É pela fé que nós conquistamos a justiça de Deus, não de vingança, não de querer que Deus olha, veja essa minha causa, olha, eu preciso, o Senhor tem que castigar aquele irmão porque fez isso comigo. Não, a gente ora pelo irmão, nós somos promotores da paz, nós temos que perdoar uns aos outros, uma vez, 2 vezes, 7 vezes, 7 vezes, não, perdoar sempre. Vamos praticar a paz de Cristo no nosso coração. Pois bem, meus amados irmãos e irmãs, no verso 19 de Romanos 14, que lemos logo lá no início, ele nos traz, nos ensina que essa paz de Cristo, ela tem um objetivo de edificação. Ela edifica você, ela lhe sustenta, ajuda a enfrentar as dificuldades, porque Cristo venceu o mundo. Então nós somos vencedores com Cristo. O salmista nos ensina que mesmo estando em aflição, ele dorme e deita e dorme, porque o Senhor o sustenta. Não importa a dificuldade pela qual você está passando, deixe a paz de Cristo, receba a paz que Cristo dá, para que o seu coração fique aliviado. E Paulo nos ensina mais uma coisa, Ele conclui lá dizendo: sigam essas coisas que servem para a paz e as que contribuem para a edificação mútua. Mutualidade é o que Cristo nos ensinou em João 13,15, uns aos outros. Mutualidade é devolver, é passar adiante aquilo que recebemos. Então, queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, habite o seu coração, que purifique a sua alma, que lhe dê bálsamo para suportar tudo que está passando, e que essa paz transforme, e que mesmo na dificuldade, aqueles que vos cercam possam entender o porquê que o seu semblante é diferente, porque você é um filho de Deus e porque a paz de Cristo habita no seu coração. Que Deus nos abençoe e que nos dê uma noite na tua santa paz, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.